Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 9. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, esse conteúdo ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. É importante que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, é importante que você reserve um tempo para ler a sua revista, e é importante que você reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia própria para auxiliar você no seu aprendizado. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, estamos na lição de número 9. E o título da lição de número 9 é O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Bom, inicialmente eu quero então apresentar para vocês o cronograma da aula, para vocês saberem como nós seguiremos com este estudo. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Provérbios 22:9. Como vocês bem sabem, esse é o nosso texto áureo, que é o texto mais importante da lição. Na primeira sessão, eu explico para vocês o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Já na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos 1 a 9. Veja, são 9 versículos que eu pretendo explicar a vocês, então a aula pode ficar um pouco longa, mas é importante você ficar do começo ao fim para que o seu aprendizado possa ser efetivo. Na terceira sessão, então, eu queria fazer 4 breves aplicações. Como esse texto nos desafia hoje, diante do que a palavra de Deus está nos dizendo. Por fim, eu encerro a aula fazendo uma verificação do nosso aprendizado, avaliando aquilo que nós aprendemos. Como eu falei, aqui na descrição do vídeo você encontra todas essas informações para que então nós possamos ter um aprendizado bem efetivo. Começando então a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Veja, o provérbio que nós vamos estudar, ele apresenta temas que estão relacionados à riqueza. De maneira bem prática, o provérbio mostra como as pessoas lidam com a riqueza que foi distribuída pelo Senhor a elas. E como o Senhor lida com cada uma dessas pessoas por causa da relação que essas pessoas estabelecem com essas riquezas. Então, do lado das pessoas, o provérbio reconhece que as pessoas, algumas sabem usar as riquezas com sabedoria, mas também há pessoas que não sabem lidar com as riquezas que foram entregues pelo Senhor. Do lado do Senhor, nós vemos ele como soberano, trazendo julgamento sobre todas as pessoas. Esses que não sabem lidar com as riquezas são tolos, porque eles se deixam controlar pela sua avareza, pela sua ganância. Como nós veremos, as reações por parte das pessoas na maneira como elas lidam com as riquezas é diferente. Por isso que o objetivo de Provérbios é mostrar exatamente como o Senhor é soberano sobre as riquezas, independente das reações que as pessoas tenham em relação a essas riquezas. Deixa eu ler aqui uma citação que vai explicar isso melhor para você. A soberania do Senhor sobre a riqueza faz parte do argumento que sustenta este tema, ensinando que o Senhor recompensa a virtude e pune o vício, visando advertir os ricos, consolar os pobres, alertar os opressores e confortar os oprimidos. A soberania do Senhor sobre a riqueza aqui em Provérbios 22 significam assim de maneira muito específica 2 coisas. Primeiro, é o Senhor quem permite a cada pessoa ter a riqueza que ela possui. Como a aquisição dessa riqueza é uma permissão do Senhor sobre cada pessoa, a soberania do Senhor também significa que o Senhor vai julgar o uso que cada pessoa faz da riqueza. E como nós lemos aqui na citação,
há pessoas que se tornam pobres, há opressores e há oprimidos. Então perceba que o Senhor promete recompensar aquele que faz bom uso da riqueza, que foram adquiridas por esta pessoa. Isso vai ser assim muito evidente para nós no versículo 9. Mas o Senhor também promete punir aqueles que não sabem lidar com essas riquezas. Isso vai ser explicado no versículo 7 e 8. Esses que serão punidos, eles se tornam pessoas cheias de vícios, eles infringem nos outros todo tipo de opressão, violência, para adquirirem cada vez mais riquezas. Será isso que eu vou explicar para vocês na segunda sessão, a soberania do Senhor sobre as riquezas. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Provérbios capítulo 22, versículo 1 até o versículo de número 9. Inicialmente, eu começo explicando o versículo 1 e 2. Leia comigo. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O provérbio começa destacando como ter uma boa reputação é muito melhor do que ter grandes riquezas. Com essas palavras aqui, nós descobrimos que há pessoas ricas que não sabem fazer bom uso do seu dinheiro, porque senão não haveria essa distinção entre boa reputação e riquezas. Isso porque essas pessoas, ao decidirem priorizar as riquezas, elas acabaram abrindo mão daquilo que é importante. E aí o texto aponta para a gente duas coisas que o ganancioso decide abrir mão. Você consegue me dizer o que este ganancioso que pensou mais na riqueza decidiu abrir mão? Ele decidiu abrir mão da boa reputação e ele decidiu abrir mão da estima. A boa reputação está relacionado ao caráter da pessoa e à sua memória. Como que essa pessoa vai ser lembrada pelo caráter que ela possuía? Naquela sociedade, a boa reputação era identificada como sendo uma honra que era concedida aos príncipes e aos reis. Por isso que para eles ter uma boa reputação é melhor do que grandes riquezas. Já a estima aqui está relacionado à maneira como as pessoas vão tratá-lo por causa da reputação que você possui. Então o provérbio está apontando que saber que você vai ser tratado de maneira honrosa por causa da sua boa reputação é melhor do que possuir prata e ouro. Essa é uma virtude que se espera do povo do Senhor. Enquanto essas pessoas estiverem lidando com as riquezas, elas não podem abrir mão da boa reputação e da estima. Fixe isso, porque este é o objetivo do provérbio. O provérbio quer mostrar que o povo do Senhor precisa lidar com as riquezas e não pode abrir mão de sua reputação nem de sua estima. O provérbio passa então a desenvolver essas duas virtudes em paralelo com o tema da riqueza. Eu queria ler então para vocês, a partir do versículo 2, e mostrar essa relação que existe entre riqueza e a maneira como a boa reputação e a estima se desenvolve conforme a pessoa faz uso das riquezas. Versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. Veja, a desigualdade que existe entre ricos e pobres acontece apenas aqui na terra. Diante do Senhor, ricos e pobres são vistos em pé de igualdade. O Senhor não faz distinção social entre as pessoas. E isso dá um peso ainda maior às palavras que foram pronunciadas no versículo anterior. Se diante do Senhor vale mais a boa reputação e a estima do que a riqueza que é adquirida por uma pessoa, a maneira como nós medimos, a maneira como nós identificamos os ricos, a maneira como nós identificamos os pobres, é irrelevante para Deus. Se para nós há distinção social, porque nós classificamos algumas pessoas como ricas e outras como pobres, para o Senhor não há essa distinção. Ele olha para todas as pessoas como criaturas feitas pelas suas mãos. Na verdade, essas distinções sociais são resultado do pecado humano em não saber lidar com as riquezas que lhes foram dados.
Por causa do uso indevido que as pessoas fazem dos recursos, surgiram aquilo que nós conhecemos como classes sociais, que é essa distinção econômica entre aqueles que possuem muitas riquezas e aqueles que não possuem. Mas diante do Senhor, todos possuem o mesmo valor. Porque não foi o Senhor quem separou a sociedade assim. E aí no versículo 3 e 4, o provérbio passa a mostrar o que de fato distingue as pessoas diante do Senhor. Veja comigo. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Veja, o texto começa destacando como os seres humanos são responsáveis pelo uso que eles fazem das riquezas. O que acontece com os recursos de uma pessoa se ela não antever os perigos financeiros? Ela vai perder, né? É o que o texto nos diz. O ingênuo é uma pessoa que age sem considerar os riscos da sua integridade financeira. O que o provérbio está fazendo aqui é mostrando como cada pessoa é responsável pelas suas ações. Agir com imprudência e ser uma pessoa ingênua trará consequências como a pobreza. Mais à frente nós veremos que o mau uso dos recursos pela pessoa serão a fonte da riqueza dos perversos. Os perversos então se aproveitam da imprudência do homem para subtrair-lhe suas riquezas por meio da violência. Bom, mas o foco inicial aqui é mostrar que o prudente merece ser exaltado. O prudente antevê o perigo. E no versículo 4, este prudente possui duas características. Você consegue me dizer quais são as duas características do prudente? Ele é uma pessoa humilde e ele tem temor do Senhor. Este aqui é o antídoto para ajudar o imprudente que não sabe lidar com as suas riquezas. O imprudente precisa aprender a ser humilde e o imprudente precisa aprender a ter temor do Senhor. O que são essas expressões aqui, essas características do homem prudente? A humildade aqui está relacionada à pessoa que preferiu abrir mão da sua autossuficiência humana. Humilde é uma pessoa que reconhece que ela pode ser ajudada. Mas eu te pergunto, por quem o humilde pode ser ajudado? Pelo Senhor. Porque essa é a segunda característica do prudente. Ele teme ao Senhor. Ele confia que o Senhor vai ajudá-lo. A sua confiança não está nos recursos, mas no Senhor que provê para aqueles que confiam nele. Por isso que o Provérbios diz que o temor do Senhor traz riqueza, honra e vida longa. Porque esta pessoa preferiu ter humildade. Reconhecer que ela depende da ajuda do Senhor, ao invés de agir como um insensato que não antevê o perigo que será consequência deste homem ganancioso e violento. Bom, depois de destacar o valor que há nessa prudência, o versículo 5 e 6, então, passam a falar sobre como é importante ensinar isso aos jovens. Veja comigo. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos do caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Cada pessoa deve prestar atenção ao caminho que tem trilhado. O perverso, por exemplo, é identificado aqui como alguém que anda no caminho perigoso. Se nós levarmos em consideração o tema deste provérbio, que é a soberania do Senhor sobre a riqueza, o texto está apontando para o perverso como alguém que não tem humildade para confiar no Senhor. Ele preferiu depositar a sua confiança nas riquezas. Mas o texto adverte que este é um caminho perigoso. Por isso que o texto diz: quem dá valor à vida se afasta desse tipo de atitude. Não é bom agir assim. Nesse ponto, então, o texto se volta aos pais. Os pais são responsáveis por ensinar isso aos seus filhos.
Cabe aos pais ensinar aos seus filhos o valor de confiar no Senhor e não nas riquezas. Cabe aos pais a responsabilidade de ensinar humildade e temor do Senhor. Se os pais não fizerem isso, os filhos percorrerão por este caminho até quando envelhecerem. Se os pais fizerem isso, eles percorrerão por este caminho até envelhecerem. O filho se tornará uma pessoa que consegue agir com suas riquezas de maneira sábia e autônoma. Ele não é seduzido pelas tentações desta falsa confiança que a riqueza traz para as pessoas. E a imagem explorada aqui nesses trechos do provérbio é de uma armadilha que oferece tentações como luxúria, embriaguez, e acaba criando no coração do jovem o desejo por adquirir mais riquezas. E para adquirir mais riquezas, ele acaba se tornando um perverso. Uma pessoa que quer adquirir mais por meio da violência. Mas quando pais ensinam seus filhos o caminho certo, que é a humildade e o temor do Senhor, esses filhos não serão seduzidos por essas armadilhas que envolvem as riquezas. Mas veja, apesar de ser responsabilidade dos pais o ensino, o jovem tem a liberdade de escolher como é que ele vai reagir diante dessas instruções. Ele vai dar ouvido a essas instruções e aprender humildemente a temer ao Senhor e confiar nele, ou ele será seduzido e arrastado pelas tolices que envolvem a vida real e o trato que as pessoas têm com as riquezas. Essa é uma armadilha. Então o jovem precisa tomar essa decisão diante das instruções que chegam até ele. Para conscientizar este jovem sobre a importância de dar atenção a essas instruções, o versículo 7 e 9 passa a mostrar como o Senhor julgará cada pessoa pelo uso que cada pessoa faz das suas riquezas. Veja comigo. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. O provérbio se encerra, então, mostrando o juízo do Senhor, a maneira como o Senhor traz julgamento em três contextos diferentes. No versículo 7, o contexto aqui é aquele que é imprudente com a sua riqueza. O versículo de número 8, o contexto é aquele que é perverso por causa da sua riqueza. E o versículo de número 9 é o contexto daquele que usou sabiamente a sua riqueza e alimentou os pobres. Qual será o juízo que virá para aquele que, de maneira imprudente, usou a sua riqueza? Versículo de número 7. Ele se tornará um escravo do seu credor. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. É isso. Isso é um fato importante. O rico aqui é mostrado como sendo alguém perverso que está disposto a escravizar o pobre. Ele emprestou, mas não foi para tirar você da pobreza. Foi para que, então, com altas taxas de juros, pudesse tornar você um devedor que não consegue lhe pagar. E por causa disso ele vai usar a violência e vai escravizar ou você ou os seus filhos, como está previsto na lei. É isso que o texto está dizendo. Agir como um imprudente vai fazer você confiar no perverso, que vai usar a sua violência para escravizá-lo. Depois, ele mostra o juízo que virá para o perverso, que age desta maneira com a riqueza. Veja, apesar do perverso conseguir algum lucro, porque ele usou a violência com o pobre, o perverso verá sua ruína. Isso porque ele plantou perversidade, esperando colher bons frutos, né? Ele emprestou, cobrando altas taxas de juros e viu apenas o seu benefício, mas o que ele vai colher por essa atitude é perversidade. E aí o texto diz que primeiro o que ele perde são os seus bens.
Quem semeia injustiça colhe desgraça, é isso. Primeiro ele perde os seus bens, depois ele perde o seu poder. Seu reino de terror chegará ao fim. É isso que virá como julgamento a quem é perverso no uso das riquezas. Por fim, o versículo 9 aponta qual a sentença será dada por sábio que alimenta o pobre. Esse eu faço questão de ler. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Nitidamente, percebemos que o sábio escolheu administrar seus recursos de maneira diferente. E ele está sendo chamado de sábio exatamente porque ele ouviu as instruções do seu pai sobre humildade e temor do Senhor. Ele não fez mau uso, nem utilizou violência para conseguir mais. Pelo contrário, ele decidiu ser generoso. Ele usa parte dos seus recursos para ajudar os pobres, que precisam ser ajudados. Por isso que o Senhor promete abençoá-lo. Concluindo então o provérbio, o que nós temos aqui é que cada pessoa, ciente de tudo isso, precisa compreender que o Senhor estabeleceu uma sentença e um julgamento para cada situação específica. O alerta, portanto, é para que cada um avalie como tem feito uso das riquezas. Avaliar de maneira pessoal como essa pessoa tem administrado as riquezas que o Senhor tem lhe dado, porque o Senhor é soberano. Foi Ele quem permitiu você adquirir tais riquezas. E por causa disso, também será Ele quem vai trazer julgamento pela maneira como você faz uso de tais riquezas. E o nome disso é soberania do Senhor sobre as riquezas. Na terceira sessão dessa aula, eu queria fazer então algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos alguns desafios para a vida cristã. Primeira aplicação. Conflitos sociais revelam a extensão da pecaminosidade humana. Foi a maneira pecaminosa como lidamos com o dinheiro que fez surgir as classes sociais. Foi a maneira pecaminosa como lidamos com o dinheiro que fez surgir ricos e pobres. Essa pecaminosidade ela se estende para áreas ainda mais prejudiciais à humanidade. Porque ricos e pobres podem se odiar de maneira intensa. Exatamente por causa dessas distinções sociais criadas pela maneira pecaminosa como as pessoas lidam com o dinheiro. Todos nós, apesar de termos que lidar com os efeitos da pecaminosidade do uso das pessoas com a riqueza, devemos saber que ambos, ricos e pobres, não há distinção nenhuma entre eles diante do Senhor. Ambos são criaturas feitas pelo Senhor. E nós não podemos estender a pecaminosidade na maneira como lidamos com as classes sociais. Elas estão aí na sociedade. Ricos e pobres estão espalhados de maneiras mais distintas. Ricos em lugares e pobres no outros. Há esses hiatos de espaços. E isso não pode gerar em nós maior beligerância. A pecaminosidade humana não pode se estender a nós como uma rivalidade com outras classes sociais. O Senhor, portanto, é quem julgará o uso que cada pessoa faz das riquezas que lhe foram permitidas pelo Senhor serem adquiridas. Então, confiantemente, o que me cabe é o uso apropriado daquilo que me foi confiado. Eu não posso odiar outras pessoas porque eles têm mais ou têm menos. E nem posso culpar essas pessoas pela pecaminosidade humana. Eu sou responsável por mim e responsável por ensinar meus filhos sobre humildade e temor do Senhor. Quando todos nós nos sentimos responsáveis e vemos toda a humanidade como criação do Senhor, esta pecaminosidade que se estende, ela chega a um fim. Porque nós percebemos Cristo restaurando todas as coisas diante de Deus. A ceia do Senhor é um exemplo prático disso. Quando celebramos a ceia do Senhor, não há distinção entre ricos e pobres. O mesmo sangue que foi derramado pelo pobre foi derramado pelo rico. E por isso que quem bebe do sangue
ou come do pão, do corpo de Cristo, ele não pode fazer distinções sociais. A exemplo disso, eu cito 1 Coríntios capítulo 11. Segunda aplicação, a pobreza precisa ser olhada como resultado de causas diferentes. Nós vimos hoje que há pelo menos 2 agentes responsáveis pela pobreza da humanidade. Primeiro, a pessoa que age com imprudência, a pessoa ingênua no uso que ela faz dos seus recursos. E nós não podemos deixar de considerar isso. Os recursos de uma pessoa não são sem fim. Se você ganha 1.500 e gasta 1.600, você está gastando mais do que ganha. Uma hora os seus recursos vão acabar. Você está acelerando o seu processo de empobrecimento. Então a imprudência e a ingenuidade são causas de pobreza entre a humanidade. Não é difícil ouvir histórias de pessoas que ganharam grandes prêmios e depois de alguns anos voltaram para a pobreza. Não é difícil ouvir histórias de pessoas que eram herdeiros e que encerraram a vida na pobreza. Por quê? Porque a imprudência e a ingenuidade são fatores de pobreza. Mas, além da responsabilidade pessoal, o perverso também é responsabilizado pela pobreza. Porque o perverso é essa pessoa que empresta com altas taxas de juros e vai usar depois a violência para tomar a riqueza dos outros. O perverso também é responsável por isso, porque ele enriqueceu às custas da imprudência e da ingenuidade de outras pessoas. Esses são fatores muito claros que nos ajudam a pensar o seguinte: um cristão não pode ir à pobreza por ser uma pessoa imprudente com seus recursos. Tem até alguns memes que circulam na internet, né? A pessoa indo a uma concessionária e querendo financiar um carro e diz: eu vou financiar esse carro em nome de Jesus. E aí, ali no meme, Jesus aparece e diz: não, meu nome mesmo não. É um meme que mostra como os cristãos são imprudentes, né? Se deu para comprar, vai dar para pagar. Nós devíamos ter um pouco mais de cautela quanto a isso. Cristãos não podem ser imprudentes. Segundo, cristãos têm que ter muito cuidado com o oportunismo e a violência de gente perversa. Não há almoço de graça em nenhum lugar. E às vezes nós caímos em pirâmides e em golpes que parecem ser tolos. Olha, você vai investir R$100 por mês e em 2 anos isso vai gerar R$100.000 e a pessoa, de maneira gananciosa, diz: isso é muito fácil, eu quero este caminho. E por isso que se proliferam o número de golpes mais diversos. Porque há pessoas que acreditam nisso. Olha, você ganhou, mas você precisa pagar uma taxa só para liberar o dinheiro. E a taxa é R$200, mas vai ser liberado R$2.000. E, nossa, então eu ganhei um dinheiro que eu nem sabia que existia, que está sendo dado por uma pessoa boa, que não está pensando, ele está só preocupado com uma taxa, eu pago a taxa para receber esse dinheiro. E nós vemos assim, oportunismo, perversidade e violência também fazem cristãos irem à pobreza. Então são alertas importantes para nós, para que a gente avalie a maneira como nós mesmos temos lidado com o dinheiro. Terceira aplicação. Infelizmente, pessoas não sabem administrar os recursos recebidos do Senhor. Aqui eu preciso, então, explorar um pouco mais a aplicação anterior. Eu preciso destacar 2 maneiras como nós podemos fazer mau uso dos recursos que o Senhor nos confiou. A primeira maneira como nós fazemos mau uso é agindo com imprudência, gastando de maneira desenfreada. Isso vai nos levar à pobreza. É importante pensar isso. E às vezes nós temos assim um pensamento positivo que estimula isso, né? A pessoa passa em frente à concessionária e diz: esse carro é meu. Eu lembro de ter participado de sorteio de alguma coisa, acho que era de um carro.
e tinha que colocar o nome, né, para você concorrer ao carro, e a pessoa colocou assim, em vez de colocar o nome, ela colocou: eu acredito que será meu em nome de Jesus. Ela não se identificou com o nome, mas deu uma declaração positiva de que aquilo seria dela. É por isso que bancos enriquecem financiando carros, casas e todo tipo de bens e serviços para as pessoas, porque há muita imprudência. Se eu posso comprar, eu posso pagar. Se Deus me permitiu financiar, Ele vai me ajudar a pagar. Isso me preocupa bastante. Porque, apesar de parecer ser uma mensagem assim de fé e confiança, isso não tem a ver com fé e confiança. Isso é imprudência da pessoa. Como você vai fazer? Você vai ter que trabalhar mais? Você vai ter que abrir mão de coisas importantes para poder pagar essas coisas? Então a imprudência é um problema. Mas segundo, é nós nos deixarmos ser enganados por oportunistas e perversos. É muito importante nós avaliarmos o quanto nós somos arrastados pela ganância. Um amigo um dia me chamou para uma reunião de pirâmide. Eu sabia que era pirâmide porque já tinha visto alguma coisa sobre aquilo. Eu falei, não quero, não, vamos. E para não contrariar o amigo, eu fui. Cheguei lá na reunião, é interessante notar a maneira como eles tentam vender essas coisas. Eles mostram fotos de iate, carros de luxo, viagens, dinheiro, e dizem, você não pode mais viver assim nessa vida. Nós estamos dando a você a oportunidade de mudar de vida. Você só precisa trazer mais 10 que tragam R$ 100 e logo esse dinheiro vai ser multiplicado e você vai enriquecer. E sabe o que me assusta? Que boa parte das pessoas que estão ali são cristãos, que esquecem que existem perversos, oportunistas e violentos. Eles não estão querendo ajudar, eles estão querendo lucrar às custas da sua imprudência ou da sua ingenuidade. Tome muito cuidado com isso. Se a pessoa está mesmo disposta a te ajudar, por que ela está cobrando uma taxa? Se é possível fazer tanto dinheiro, por que ela está te ensinando isso e cobrando? O dinheiro que ela ganha já não é suficiente. Então a gente começar a fazer assim, algumas avaliações, porque toda hora a gente vai sendo enganado. Olha, clique nesse link, que tem um dinheiro aí esquecido, está sendo pago. E a pessoa vai e clica, meu Deus, tem um dinheiro que eu nem sabia que existia. A gente precisa estar alerta em relação a isso. Porque senão nós seremos sempre alvos de pessoas perversas. É nesse contexto que surgem os pais. Os pais são importantes exatamente para ensinar aos filhos a soberania do Senhor sobre as riquezas. Que significa que é o Senhor quem nos permite ter as riquezas que nós temos. Se alguém chegar para você e dizer, olha, se você sair daqui você vai perder a chance da sua vida, que pena. Mas você não tá? Não estou. Porque o Senhor é soberano sobre as riquezas. E aquilo que eu vou adquirir de riquezas, não é você que vai determinar sobre minha vida. Isso é conversa de vendedor. Você já foi tentar comprar um carro? Eu me lembro de a primeira vez que eu fui comprar o meu carro, entrei na concessionária e o vendedor disse, olha, só tem uma unidade. Se você sair daqui, a próxima pessoa que entrar vai levar. Falei, que leve. Eu estou comprando um carro, eu não estou pegando uma coisa importante. Isso é conversa de vendedor. Os pais são responsáveis por ensinar o filho. Deus é soberano. Haja com humildade, confie no Senhor e não nas riquezas. É o Senhor que nos dá confiança. E Ele deve ser a nossa segurança. Quarta e última aplicação. Individualmente, seremos julgados pela maneira como administramos os recursos que nos foram confiados pelo Senhor. A soberania do Senhor sobre as riquezas significa duas coisas em Provérbios 22. Primeiro, é o Senhor quem permite a cada pessoa adquirir as riquezas que chegam às suas mãos. Segundo, cada pessoa será julgada pela maneira como faz uso desses recursos. Os perversos, que são caracterizados pela luxúria e pela violência, sofrerão. Eles perdem as suas riquezas e perdem o seu poder. Mas aqueles que humildemente
temem ao Senhor e têm no Senhor a sua confiança e obedecem ao Senhor, agindo generosamente, ajudando os pobres, esses serão abençoados. E a gente precisa entender que isso é uma decisão individual. Eu tomo essa decisão por mim, os meus filhos tomam essa decisão por eles. Cabe a mim a instrução para ensiná-los. Mas nós não podemos exigir das pessoas que elas ajam da maneira apropriada. O que nós precisamos entender aqui é a responsabilidade individual. Quando chegar diante do Senhor, eu serei julgado por isso. Os recursos eram deles, ele me deu e me deu instruções suficientes para que eu soubesse lidar com esses recursos. Se eu decidir desprezar as instruções do Senhor e usar os recursos ao meu modo, eu serei penalizado por isso. Por quê? Porque eu não ouvi a voz do Senhor. Porque eu não confiei em Deus. Porque eu não tive humildade de confiar mais em Deus do que nas riquezas. Então, cada um de nós precisa avaliar como temos administrado os recursos que o Senhor tem permitido chegar em nossas mãos. Para encerrar essa aula, eu queria avaliar o nosso aprendizado. Como funciona a avaliação? Eu faço a você uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra. Se você precisar pensar, aperte pausa no vídeo e pense. Este é o momento da gente verificar aquilo que nós aprendemos. Vamos então? Primeira questão. O objetivo de Provérbios 22 é mostrar como o Senhor é soberano sobre isso. Em Provérbios 22 é falado sobre a soberania do Senhor em relação às riquezas. O Senhor é soberano sobre as riquezas. Ele permite que cada pessoa adquira aquilo que possui e ele trará julgamento no uso que cada pessoa faz das riquezas que chegaram em suas mãos. Segunda questão. Em Provérbios 22, ter isso é melhor do que possuir grandes riquezas como prata e ouro. O que é melhor do que possuir prata e ouro? Reputação. É muito melhor ter reputação. A reputação é uma virtude da pessoa que entende que ela tem que lidar de maneira apropriada com o dinheiro. Eu não posso lidar com o dinheiro e perder a boa reputação. Se eu perdi a boa reputação lidando com o dinheiro, é porque eu não fiz bom uso dele. Repetindo, se eu perdi a boa reputação lidando com o dinheiro, é porque eu não fiz bom uso dele. Então, cada um tem que avaliar a maneira como tem gerenciado os recursos que o Senhor faz chegar em nossas mãos. Terceira questão. A desigualdade que existe entre ricos e pobres acontece apenas aqui na terra. Diante do Senhor, eles são vistos assim. Como são vistos os ricos e pobres diante do Senhor? Nós sabemos que essas distinções sociais são criadas pela maneira pecaminosa como lidamos com as riquezas. Mas diante do Senhor, ricos e pobres são vistos igualmente. Ambos são criaturas feitas por Deus. Quarta questão. Provérbios 22 destaca como os seres humanos... Provérbios 22 destaca os seres humanos... Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Como responsáveis pelo uso que fazem das riquezas. Como o prudente possui essa característica e temor do Senhor, ele receberá riquezas, honra e vida longa. Veja, o prudente aqui é uma pessoa que possui duas características. A primeira característica do prudente é temor do Senhor. A segunda característica do prudente é, e é isso que eu estou lhe perguntando, como ele tem essas duas características, ele vai receber do Senhor riquezas, honra e vida longa. A segunda característica do prudente é humildade, exatamente, a humildade. Quinta questão, vamos lá? Para prevenir seus filhos de serem seduzidos e arrastados pelas tolices que envolvem a vida real e o trato com as riquezas, os pais devem fazer isso com os filhos, tendo em vista que todos nós seremos julgados pelo Senhor, pela maneira como administramos os recursos que o Senhor permite chegar em nossas mãos. Cabe aos pais a responsabilidade por ensinar. Isso mesmo, ensinar. Aqui estão as 5 palavras.
riquezas, reputação, igualmente, humildade, ensinar. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para você identificar todas essas palavras. Caso você tenha sentido dificuldade, você pode assistir novamente essa aula. Caso queira, você também pode colocar a sua questão no fórum em tempo oportuno. Eu estarei respondendo cada um de vocês. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso aprendizado. Até lá então.